Bom, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Falivene, sou professor de prática penal de vocês. E dando continuidade à nossa aula do recurso de apelação, a gente vai ver hoje o modelo da peça e vamos ver também um problema sobre apelação que caiu no exame de ordem. Tá? Com relação à peça, ela é bastante simples, né? Ela é feita em duas partes, né? Uma petição de interposição e uma petição de razões. Tá? Então, assim como acontece com o RESE, ela é feita em duas peças. Tá? Então, aqui, para a OAB, para fins de OAB, você vai fazer as duas peças juntas. A petição de interposição ela vai ser endereçada ao juiz prolator da decisão. Então, vai lá. Excelentíssimo senhor doutor de direito, a tal vara criminal da comarca de tal, estado de tal. O que acontece? A única questão aqui é que quando for apelação do tribunal do júri, você vai endereçar ao juiz presidente do tribunal do júri da comarca de tal, e não ao juiz da vara do júri, tá? Esse é um detalhe importante. Daí processo número tal, que é uma petição intermediária, né? Nome já qualificado nos presentes autos, por senhor, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, né? Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência por meio do seu advogado, que subscreve conformado com a respeitável decisão sentença condenatória prolatada das folhas tais, com fundamento no artigo 593, inciso tal, do Código de Processo Penal, interpor tempestivamente o presente recurso de apelação com anexas razões de recurso para que seja recebido e encaminhado ao egrégio tribunal competente para delas conhecer. Termos em que, requerendo ainda que seja ordenado processamento do presente recurso, pede deferimento local, data, advogado, OAB. Aqui na apelação não tem juízo de retratação. Então, nesse ponto, a petição de interposição é diferente do recurso em sentido estrito. Depois tem as razões. Tá? A razão segue o mesmo esquema, muito parecido, na verdade, com o que tem no recurso em sentido estrito. Então, apelante, apelado, processo número tal. Razões de apelação aqui em cima, né? Apelante, apelado, processo número tal. Daí aquela puxação de saco, né? Egrégio Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, colendo da Câmara, excelsos julgadores. Daí vem aquele momento do preâmbulo que você tem que puxar um pouco o saco do juiz recorrido, né? Coloca lá, é que pese o notável saber jurídico e isenção do meritíssimo juiz singular, prolator da sentença condenatória, no presente caso, Sua Excelência não decidiu com costumeiro acerto, motivo pelo qual o apelante respeitosamente submete a esse tribunal os motivos que de fato direito fundamentam o seu conformismo nos seguintes termos. Beleza? Daí vai corpo da peça, fato, você vai fazer um resumo do problema, direito. É aqui que vai importar, tá? Aqui tem uma ordem que você tem que seguir. Eu vou gravar a aula de tese de defesa, né? Eu dei ela ao vivo para vocês, mas eu vou gravar essa aula acho que amanhã, daí eu posto, mas assim, você tem que seguir uma ordem aqui. Primeiro preliminares, né? Violação de princípios, nulidade, prescrição e outras causas da punibilidade. Então, se tiver preliminar, você tem que pedir primeiro aqui e depois mérito. E o mérito sempre vai do maior pedido para o menor, o pedido mais amplo para o menor. O mais amplo no penal é a absolvição. Então, primeiro você pede a absolvição, depois, se você não for o cálculo, se não for o caso de absolvição, você vai pedir teses relativas à pena, cálculo da pena, exasperação com de crimes e tal. Depois, regime inicial do cumprimento de pena e depois, eventual substituição por pena restritiva de direitos ou sursi. Tá? E depois dos pedidos, por dois postos, quer ser dado por de recurso de apelação, para absolver o apelante e tal. Só que eu vou mostrar depois na peça de verdade. Tem pré-deferimento, local, data, advogado, OAB. Então, quer dizer, a petição é bem simples, né? O esqueleto da petição não tem muito chabu, né? O que a gente vai ver agora é como caiu na OAB no 22º exame de ordem. Foi pedida uma apelação na segunda fase. Eu vou ler com vocês agora o enunciado do problema para a gente entender como é que faz para detectar tudo aqui, né? Detectar os, os elementos da peça. Então vamos lá. Desejando comprar um novo carro, Leonardo, jovem com 19 anos, só que é um dado já, tá? 19 anos, acontece, isso diminui a prescrição e é uma circunstância atenuante também. Então você tem que já grifar isso aqui. Decidiu praticar um crime de roubo em um estabelecimento comercial com a intenção de subtrair o dinheiro constante do caixa. Narrou o plano criminoso para Roberto, seu vizinho, mas esse se recusou a contribuir. Leonardo decidiu então praticar o delito sozinho. Dirigiu-se ao estabelecimento comercial, nele ingressou e, no momento em que restava apenas um cliente, simulou portar arma de fogo, isso aqui é importante também, já grifei, né? Não era uma arma, ele simulou portar arma de fogo e ameaçou de morte, o que fez com que ele saísse. Já que a intenção de Leonardo era apenas de subtrair os bens do estabelecimento. Leonardo, em seguida, consegue acesso ao caixa, onde fica guardado o dinheiro. Mas,
antes de subtrair qualquer quantia, isso aqui é importante, tá? Verifica que o único funcionário que estava trabalhando no horário era um senhor que utilizava cadeira de rodas. Então, antes de subtrair qualquer quantia, ele vê que o funcionário é um cadeirante e, arrependido, antes mesmo de ser notada a sua presença pelo funcionário, deixa o local sem nada subtrair. Isso aqui é importantíssimo, porque isso aqui tem uma tese chamada desistência voluntária. Ele desistiu de prosseguir no roubo, então ele vai responder só pelos fatos anteriores, se for o caso. Então não arrependeu. Mas é lá de fora da loja, surpreendido por policiais militares. Esses realizam a abordagem, verificam que não havia qualquer arma com Leonardo e esclarece que Roberto narrara o plano criminoso do vizinho para a polícia. Tomando conhecimento dos fatos, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante preventiva e denunciou Leonardo como incurso nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º, combinado com o artigo 14, inciso 2, que é o roubo qualificado pelo porte de arma, né, na forma antiga, tentado. Tá? Que é um roubo tentado qualificado pelo porte de arma, pelo uso de arma de fogo. Tá? Após a decisão do magistrado competente, qual seja da primeira vara criminal de Belo Horizonte, Minas Gerais, a conversão da prisão e o recebimento da denúncia, o processo teve seu prosseguimento regular. O homem que for ameaçado nunca foi ouvido em juízo, isso aqui é importante, grifo aqui, pois não foi localizado e na data dos fatos não demonstrou não ter interesse em ver Leonardo responsabilizado. Isso aqui é muito importante, porque se ele não vai responder pelo roubo, porque houve a desistência voluntária, o que acontece? Ele vai responder pelos atos anteriores. E os atos anteriores é a ameaça que ele teria feito contra as pessoas que ali estavam. Só que a ameaça demanda representação. E se ela não tem representação da vítima, não pode haver o processo. Então aí está falando que basicamente o cadeirante, né, o funcionário, não representou. Em seu interrogatório, Leonardo confirma integralmente os fatos, inclusive destacando que se arrependeu do crime que ele ia praticar. Aqui, outra coisa importante, ele confessou o fato, ele fez de novo, porque a confissão é uma circunstância, né, atenuante da pena que incide na segunda fase. Constava no processo por antecedentes criminais do acusado sem qualquer anotação e a antecedentes fracionais, né, que é quando ele é criança, né, ostentando uma representação pela prática fracional análoga ao crime de tráfico. O que acontece? Essa representação o juiz não pode usar, tá, de menor de idade. Condição definitiva e procedência socioeducativa. O magistrado concedeu prazo para as partes manifestarem em alegações finais por memoriais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. O advogado Leonardo, contudo, renunciou aos poderes, razão pela qual, isso aqui é importantíssimo, tá? Ele tinha um advogado constituído, o advogado Leonardo renunciou aos poderes, razão pela qual, de imediato, o magistrado abriu vista para a Defensoria Pública apresentar alegações finais. Isso aqui está errado, tá? Por quê? Se o advogado dele renunciou, o que o magistrado tem que fazer? Ele tem que intimar o Leonardo para que o Leonardo diga se ele quer constituir um novo defensor particular ou se ele quer ser defendido pela Defensoria Pública. O juiz não podia fazer isso. Então aqui você já tem uma nulidade na lata, tá? Porque na verdade ele não deveria ter feito isso. Tá? Em sentença, o juiz julgou o procedimento subjetivo estatal. Quando a gente fizer a pena base reconhecer a existência de maus antecedentes, isso aqui está errado, não poderia ter reconhecido essa existência de maus antecedentes, em razão da representação de ato infracional julgado procedente, fase de Leonardo, enquanto era inimputável, aumentando a pena em 6 meses de reclusão. Não foram reconhecidos agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, incrementou o magistrado 1/3 da pena, justificando ser desnecessária a apreensão da arma de fogo, bastando a simulação do porte de material diante do temor causado à vítima. Isso aqui está errado também. Deixa eu grifar aqui que está errado. Isso aqui, maus antecedentes, está errado. Não reconhecer atenuantes está errado, porque ele é menor de 21 e ele também confessou. E na terceira fase, a questão da arma de fogo, quando é simulação de arma de fogo, você não pode aumentar a pena. A simulação ela faz configurar o roubo, mas não pode aumentar a pena, tá? Porque não é arma de verdade. Com a redução de 1/3 pela modalidade tentada. Reduziu pouco aqui também na tentativa, tinha que reduzir mais. A pena ficou acomodada em 4 anos de reclusão. Essa pena está errada, né? Por conta desses motivos. O regime de gasto público foi fechado, também outra coisa errada, tá? Não poderia ter sido fechado aqui. Tinha que ser, pelo menos, o certo seria ser aberto, né? Mas poderia ser pelo menos um semi-aberto, justificando o magistrado o crime de roubo extremamente grave que atemoriza os cidadãos de Belo Horizonte todos os dias. Intimado, o Ministério Público apenas tomou ciência da decisão, então o MP não recorreu. A irmã de Leonardo procura, para na condição de advogado, adotar medidas cabíveis. Continuando nos autos, a intimação da sentença pela defesa ocorreu em 8 de maio de 2017. Então é essa data que você vai levar, e isso era uma segunda-feira, sendo terça-feira, dia útil em todo o país. E daí, com base nas informações expostas acima, daquelas que podem ser referidas no caso concreto, redige a peça cabível, excluída a possibilidade de habeas corpus,
no último dia do prazo para interposição. Então você vai fazer razões e interposições, né? Sustentando todas as teses jurídicas pertinentes, tá? Então esse aqui é o problema. Eu fiz aqui. Fecha, não. Uma besteira aqui, não. Fechar guia atual. Não quero salvar. Bom, isso aqui eu fiz uma peça por cima de como seria uma peça nesse caso, tá? Coloquei lá, ciência do direito da primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Então o problema fala que é Belo Horizonte, primeira vara, então vou endereçar para lá. Processo número tal, Leonardo, já qualificado nos autos da ação penal que lhe move o Ministério Público, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência por meio do seu advogado, que essa subscreve, inconformado com a respeitosa sentença condenatória prolatada das folhas tais, com fundamento no artigo 593, inciso 1 do CPP, interpor tempestivamente o presente recurso de apelação, com anexo às razões de recurso, para que seja recebido e encaminhado. Ficou aqui nem, mas é encaminhado ao egrégio tribunal competente para conhecer. Temos que requerendo ainda que seja ordenado o processamento do presente recurso, para deferimento local 15 de maio de 17, que é o dia que vence esse prazo, advogado OAB. Daí, razões de apelação. O apelante é o Leonardo, o apelado é o Ministério Público, processo número, daí egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, colendo da Câmara, excelsos julgadores. Em que pese o notável saber jurídico e isenção do título singular pelo autor da sentença condenatória, no presente caso, Sua Excelência não decidiu com o costumeiro acerto. Motivo pelo qual o apelante respeitosamente submete a esse tribunal os motivos que, de fato direito, fundamentam o seu conformismo nos seguintes termos. Fatos, nem falei nada, só resumi o problema. Do direito. Aqui no direito, nós vamos ter, primeiro, uma tese de nulidade em razão da violação do princípio da ampla defesa, que é a questão lá do advogado que renunciou e direto para a Defensoria Pública. Depois, a gente vai ter a desistência voluntária, a desclassificação do crime para o crime de ameaça, tá? E por fim, a gente vai ter as teses relativas à pena. O que acontece? Você poderia pedir a absolvição dele também, seria uma tese possível, a OAB considerou a absolvição uma tese possível aqui, mas, a meu ver, né, e na vida real também, o caminho mais correto é pedir a desistência voluntária e a desclassificação para ameaça. Então vai, primeira tese, nulidade em razão da violação do princípio da defesa. O princípio da defesa, previsto na norma do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, significa que o réu tem o direito de defender-se de uma acusação da forma mais ampla possível, podendo empregar todos os meios cabíveis para o cumprimento dessa finalidade. No processo, a defesa só é ampla quando presentes os seus dois aspectos, autodefesa e defesa técnica. E com relação à defesa técnica, ampla defesa significa que o acusado deve ter o direito de escolher o advogado que irá defendê-lo, se assim o quiser. Dessa forma, havendo renúncia do advogado que representa o acusado nos autos, este deve ser intimado para, caso queira, nomear novo defensor constituído ou requisitar a atuação da Defensoria Pública. Não pode o magistrado enviar os autos diretamente à Defensoria Pública sem antes consultar o réu, sob pena de nulidade absoluta. Em caso, após a renúncia do defensor constituído, o magistrado determinou o envio dos autos à Defensoria Pública sem consultar de forma prévia o acusado, que poderia ter optado pela constituição de defensor particular, né? Como se não bastasse isso, a Defensoria Pública apresentou as alegações finais sem entrar em contato com o réu, que se encontrava preso, né, se encontra preso por força de prisão preventiva, o que o prejudicou de forma decisiva, fazendo com que os argumentos defensivos não fossem considerados na sentença condenatória. Antes exposto a se anular a sentença condenatória em decorrência da violação do princípio da ampla defesa, em razão da não intimação do réu para a nomeação de novo advogado, nos termos do artigo 5º e 155 da Constituição Federal. Daí, da desistência voluntária e da execução para o crime de ameaça. Aqui já é a primeira tese de mérito, né? Cara, dispõe o nome do artigo 15 do Código Penal que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir a execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. A partir desse enunciado legal, deduz-se que, na desistência voluntária, o agente desiste ou abandona voluntariamente a execução do delito, é ação típica inconclusa, quando podia terminar. O autor do fato criminoso detém o intercrimes, respondendo apenas pelos atos já praticados naquilo que Franz von Liszt denominou de ponte de ouro. No caso interno, iniciada a execução do crime de roubo, ao perceber que o único funcionário do estabelecimento era um cadeirante, Leonardo desistiu voluntariamente da prática do crime, interrompendo sua execução. Dessa forma, em razão da adoção da desistência voluntária, ele deve responder apenas pela prática do crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, perpetrado contra o funcionário, que já se manifestou no sentido de que não deseja ver o apelante processado. Ante o exposto, quando a desistência voluntária, no seu artigo 15 do Código Penal, deve a conduta ser desclassificada para o crime de ameaça, artigo 47 do Código Penal, com o reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação. Isso aí é a tese de mérito. Agora a gente vai para a pena, né? Isso aqui, em razão do princípio da eventualidade, a gente tem que falar sobre a pena, porque vai que o tribunal resolve manter a condenação dele por roubo, a pena está errada, como a gente viu lá, vendo o problema. Então a gente tem que falar o que a gente quer que mude.
Daí coloquei, caso a condenação pela prática do crime de roubo, caso a condenação pela prática do crime seja mantida, né, a pena deve ser fixada em prêmios justos, ao contrário do que fez a sentença recorrida. Daí, ao contrário dos pontos de sentença recorrida, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, na medida em que, nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, há existência de condenação por ato infracional. Vou terminar aqui. Eu vou terminar no que eu vou postar lá. Por ato infracional, não enseja o aumento de pena pelos maus antecedentes, né? O aumento da pena base pelos maus antecedentes. Além disso, a segunda fase de aplicação da pena deve ser reconhecidas as atenuantes da minoridade relativa, previsto no artigo 65, inciso 1 do Código Penal, e da confissão, previsto no artigo 65, inciso 3 do Código Penal. Já na terceira fase de aplicação da pena, primeiro deve ser afastada a incidência da causa de aumento de pena do uso de arma de fogo. Artigo 57, parágrafo 1 do Código Penal. Né? Na medida em que, conforme a doutrina, a simulação de arma de fogo com os dedos não é suficiente para configurar a causa de aumento de pena, na medida em que não há incremento do potencial lesivo da conduta. Ainda, a diminuição da pena decorrente da tentativa deve ser feita em seu grau máximo de 2/3, na medida em que a atividade criminosa foi interrompida no seu início, devendo consequentemente ser aplicada a suspensão condicional, que é o sursi. Por fim, é de se fixar o regime inicial aberto ou semiaberto para o cumprimento da pena, pois a gravidade abstrata do crime não justifica regime mais gravoso nos termos da súmula 440 da STJ. Isso aqui é o direito dos pedidos. Ante o exposto, requer Vossa Excelência que seja dado provimento do presente recurso de apelação com a expedição do competente alvará de soltura. Aqui ele está preso, tá? Então você tem que pedir para prover o recurso e expedir o alvará de soltura. Tá? Isso é importante quando o réu está preso. Daí, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença de todos os atos processuais praticados após a apresentação de alegações finais pela Defensoria Pública, na medida em que não houve intimação do réu para manifestar-se seu interesse na indicação de advogado constituído. B. No mérito, em razão da ocorrência de desistência voluntária, artigo 15 do Código Penal, a desclassificação da conduta para o crime de ameaça, artigo 47 do Código Penal, com o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da decadência do direito de representação. E daí C, que é a questão da pena, né? Na remota hipótese de ser mantida a condenação, 1. A fixação da pena base no mínimo legal. 2. Reconhecimento da atenuante da minoria relativa. 3. Reconhecimento da atenuante da confissão. 4. Afastamento da causa de aumento de pena no uso de arma de fogo, pois houve apenas simulação do uso. 5. A diminuição da pena em seu grau máximo em decorrência da tentativa com a aplicação de suspensão condicional da pena, o sursi. Por fim, 6. A fixação do regime inicial aberto ou semiaberto para o cumprimento de pena, pois a gravidade abstrata do crime não justifica regime mais gravoso nos termos da súmula 440 do STJ. Termos para deferimento, local 15 de maio de 2017, advogado OAB. Então a peça é essa, eu vou postar para vocês darem uma lida. Você tem que lembrar, na prova da OAB, quando cai a apelação, no exame de ordem, você tem que manejar seus argumentos para que a peça não fique muito longa, porque você tem a limitação de número de folhas. E aqui na apelação e no resto também, você vai perder assim, uma folha, pelo menos, fazendo a interposição. Então você tem que fazer seus argumentos bem concisos, bem objetivos, para não correr o risco de passar muito, tá, o número de folhas que tem na prova da OAB no exame de ordem. Tá? Então é isso para essa aula, agradeço vocês terem assistido. Eu vou gravar um vídeo sobre tese de defesa, prometi que ia gravar, eu já dei aula para vocês, né? Eu vou gravar amanhã e daí eu posto ele para vocês. Agradeço quem assistiu, muito obrigado e até mais.